na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês, meus irmãos. Amém? É um privilégio podermos estarmos juntos mais uma vez por meio das redes sociais, meditando nas Sagradas Escrituras. Nós, nesse período, vamos começar um estudo a respeito de Jesus e dos Evangelhos. Esse tema que tem sido tão deturpado nos nossos dias. Hoje, Jesus e os Evangelhos, eles têm sido usados por diversas igrejas e também por diversas teologias como algo que nós entendemos que não condiz com o que as Escrituras ensinam. É muito comum nós vermos hoje, por exemplo, o Evangelho de Cristo sendo utilizado para amenizar o coração dos homens e para diminuir a lei de Deus, fazendo com que assim muitas pessoas elas se sintam tranquilas e até mesmo satisfeitas, mesmo que suas vidas permaneçam indistintas antes de conhecer o Evangelho e depois de conhecer o Evangelho. É muito comum a Cristo, o nome de Cristo e a pessoa de Cristo ser usada hoje por ideologias, por pensamentos filosóficos, e em todas essas coisas o que nós vemos é que o Evangelho, a essência do Evangelho e a essência da obra de Jesus, ela tem sido pervertida pelo mundo dos nossos dias. Isso, obviamente, era esperado pela igreja cristã e nós sempre devemos esperar isso.
porque a própria Escritura nos fala que nos últimos dias muitos irão perverter o Evangelho e usá-lo da pior forma possível, se possível para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Mas nós, como servos do Senhor, como crentes que confiam em Deus e que creem na palavra de Deus como única regra de fé e prática para nossas vidas, nós devemos buscar na própria Escritura aquilo que nos apresenta quem é Jesus e o que é o Evangelho, falando assim a respeito do que nós devemos crer e como nós devemos viver. Em todas essas coisas, nós precisamos olhar para as Escrituras. E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 11 a 15. E nessa pequena porção, o apóstolo Paulo fala a Tito o Evangelho, ele o resume de forma bastante sintética e ele oferece um entendimento bem amplo e complexo das verdades que nós iremos estudar e compreender nesses dias de estudo que faremos por meio das redes sociais. Lá em Tito 2, versículo 11 em diante, nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse trecho que nós retiramos da Epístola de Paulo a Tito, ele fala do Evangelho de Cristo de forma bastante simples. Ele nos fala, primeiramente, a respeito da maneira como Deus se manifestou aos homens. E, obviamente, quando ele trata disso, ele está falando a respeito de Cristo Jesus, o Deus que se encarnou e fez-se como nós para que ele pudesse assumir sobre si mesmo o preço do nosso pecado. O Evangelho, ele começa em Cristo Jesus. O Evangelho, ele não pode começar em nenhum outro lugar a não ser na pessoa de Cristo. Nos nossos dias é muito comum que tratemos o Evangelho de diversas maneiras, retirando Cristo do seu papel principal. É muito comum, por exemplo, que ao falarmos do Evangelho, falemos muito mais a respeito de testemunhos pessoais e de experiências pessoais. Mas em toda a Escritura a ênfase é que Cristo é o centro de todo o Evangelho e que tudo o que nós falamos, tudo o que nós pregamos deve estar focado, inteiramente focado na pessoa de Cristo Jesus. Foi Ele que se encarnou, foi Ele que se manifestou entre nós. E por causa dessa manifestação, foi possível a nós compreender e entender o propósito de Deus em redimir e em salvar homens como nós, pecadores. E assim é que Cristo nos instruiu. O versículo 12 vai nos falar de como a pessoa de Cristo e o ministério e o ensino de Cristo nos educam e nos ensinam a respeito de como nós devemos viver. Cristo Jesus, em todo o tempo, nos chama à santidade, nos chama ao arrependimento. E é exatamente isso o que o Evangelho também vem nos mostrar. O homem, ele é pecador em si mesmo. Ele não pode resgatar a sua própria vida sozinho. Ele não pode se libertar do pecado sem a pessoa de Cristo. Sem Ele, nós estaríamos perdidos. E a consciência de quem nós somos, ela é completamente necessária para que nós possamos entender quem Cristo é. Cristo é aquele que assume o nosso lugar, Ele assume a nossa morte. E Ele assume a nossa morte porque, como pecadores, nós não podemos pagar o preço pela nossa própria vida.
A dívida, ela existe para com Deus. E se nós não nos reconhecemos como os carentes da graça de Deus e carentes da vida de Cristo Jesus e do preço que foi pago por Ele, nós nunca compreenderemos a fundo o que é o Evangelho de Cristo. Obviamente, nós estamos tratando de forma simples todas essas questões, mas o nosso objetivo é, em algum momento, nos aprofundarmos em todo esse entendimento. E assim, por causa da obra de Cristo, nós somos tratados agora como filhos de Deus. Cristo nos limpa, Cristo nos lava, Cristo nos redime, Cristo nos restaura, Ele nos tira do lamaçal e Ele nos tira do reino das trevas para nos levar ao reino da luz. Essa é a obra do Evangelho, essa é a boa nova do Evangelho. Nós não estamos abandonados nesse mundo com os nossos pecados e com as iniquidades que se acumulam sobre nós. Pelo contrário, Cristo Jesus, Ele vem a esse mundo para nos restaurar a paz com Deus. Ele vem a esse mundo para não nos deixar sós. Ele vem para nos limpar do nosso pecado, para nos lavar do nosso pecado, para nos tornar santos e justificados perante Deus. E essa graça manifesta por meio de Cristo Jesus é a grande boa nova do Evangelho de Deus. Porque aí é que nós encontramos esperança nessa vida. As coisas dessa vida, elas não podem nos trazer paz, elas não podem nos trazer esperança para o porvir. Sem Cristo Jesus, o fim dos homens é a pior possibilidade possível. Muitos pensam que estão em um ciclo vicioso de revidas. Eles morrem, renascem como outra pessoa, ou outro bicho, ou um animal. Outros acreditam que estão evoluindo na medida que o tempo passa. Outros acreditam que simplesmente depois que a nossa vida cessa, tudo acaba e eles simplesmente deixam de existir. Outros acreditam que nós nos tornaremos parte da natureza. Em todas essas coisas não existe esperança no porvir. A esperança de uma nova vida, ela só existe para aqueles que reconhecem que Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz e Ele nos dá uma nova vida nele. E baseados nessa nova vida, nós somos presenteados também com uma vida eterna com Ele. Porque da mesma maneira que Ele é eterno, nós viveremos e reinaremos com Ele eternamente. Esse Evangelho, ele vai além da realidade a qual nós vivemos, porque ele está nos levando a reconhecer que o poder de Deus, a grandeza de Deus, ela sobrepõe a tudo o que nós vemos e podemos medir, sentir ou experimentar. O Evangelho de Deus tem implicações eternas e ele não é para esse momento especificamente, mas as maiores dádivas e a maior graça do Evangelho será experimentada nos céus, quando estivermos com Cristo Jesus ali. E exatamente por isso, a nossa vida nessa terra, ela não é o nosso bem mais precioso. O nosso bem mais precioso, ele só pode ser Cristo, porque é Cristo quem nos garante uma vida depois desta que nós estamos vivendo. O dia que pararmos de respirar, que nós deixarmos essa realidade, esse mundo físico, nós ainda estaremos vivos com Cristo Jesus nos céus eternos e ali nós experimentaremos de dádivas incalculáveis, incompreensíveis e indizíveis nesse mundo em que nós vivemos. Tudo isso são apenas algumas percepções do Evangelho de Cristo, que nos redime da nossa iniquidade, que nos torna povo exclusivo de Deus e nos faz um povo distinto de todos os outros povos nessa vida. O Evangelho também tem implicações práticas para a nossa realidade. Nós não podemos viver como vivíamos anteriormente, porque Ele nos faz uma nova criatura.
E uma nova criatura, ela reconhece que a partir de Cristo Jesus, a nossa vida ela deve ser vivida para a glória dele. Tudo que fazemos é para Ele, é para que o Seu nome seja exaltado, para que suas dádivas sejam contadas e reconhecidas entre os homens. Então, o Evangelho nos leva a servir a Cristo. Isso tudo que nós estamos tratando até aqui, talvez não seja o que você ouviu a respeito do Evangelho até hoje. Mas com a graça de Deus, nós poderemos entender e compreender esse Evangelho de forma bem simples e bem viva, para que a nossa vida seja uma vida diferente daquela que muitos hoje têm vivido. É impressionante nós acreditarmos que o Evangelho hoje ele tem sido tratado de uma forma tão equivocada. É impressionante como hoje crentes não são mais respeitados por pessoas que não reconhecem a Deus como Senhor. É impressionante que o testemunho dos cristãos dos nossos dias seja um testemunho tão fraco, tão falho. Isso tudo é porque o entendimento de quem é Jesus e de qual é o seu Evangelho provavelmente não foi reconhecido e entendido por aqueles que se dizem cristãos nos nossos dias. Nós teremos muito a tratar e o nosso objetivo é que esses estudos eles possam nos fazer se aproximar de Cristo Jesus, para que por meio das nossas vidas ele seja exaltado e glorificado. A Igreja de Deus, ela está baseada na obra de Cristo. Ela vive para Cristo e ela glorifica o nome de Cristo. Que nós possamos ser uma igreja centrada no Evangelho de Jesus e que possamos ser uma igreja que prega o Evangelho com toda a sua força, com todo o seu empenho e com tudo o que tem. E que Cristo seja glorificado em nós. Vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre nós e assim nós iniciamos dessa forma ainda introdutória esse tema de Jesus e dos Evangelhos. Senhor, nós somos gratos pela Sua palavra e pelo privilégio que nós temos para lidar com essa ideia de entender melhor quem é Jesus e o que o Evangelho de Cristo Jesus é. Pedimos a graça do Senhor para que possamos compreender de forma verdadeira em nosso coração e nossa mente o Evangelho de Cristo, para que ele se torne aplicável em nossas vidas, para que ele nos molde, para que ele nos transforme, para que ele nos faça uma criatura que verdadeiramente engrandece e glorifica o nome de Deus. Que o Senhor nos instigue nesse período a nos dedicarmos aos Evangelhos de Cristo e à obra de Cristo. Que possamos buscar ao Senhor na Sua palavra, que possamos buscar ao Senhor em oração e que assim nós possamos progredir em nossa jornada como crentes que estão olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos modifica, nos transforma e nos faz mais semelhantes a Ti, para que possamos exaltar o Seu nome com o nosso respirar, que a nossa vida seja dedicada a Ti e que tudo o que possamos fazer seja para a honra e para a glória do Seu santo nome. Nós Te louvamos por Cristo Jesus, pela Sua obra de redenção e porque se estamos aqui é porque o Senhor já nos trouxe a Sua presença. Que o Senhor nos faça mais santos e mais puros, para que o Seu nome seja exaltado em nós. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.